E aí, Brasil e imitadores de Cristo, como é que vocês estão? Vocês estão bem, lindos, maravilhosos como sempre? Eu espero que sim, eu também tô bem, graças a Deus. Bom, no vídeo passado, a gente estava falando sobre a treta entre Elias e os profetas de Baal. E a gente viu as perspectivas dos profetas, o que eles pensavam, o que eles devem ter pensado naquele momento. E agora a gente vai ver a perspectiva do povo ao ver aquela situação toda, ver aquela coisa toda, aquela briga toda, aquela movimentação toda, o que eles devem ter pensado. Abraão serviu a Deus e Deus falou para ele que ele daria uma descendência como as areias do mar e as estrelas do céu. Esse povo é a descendência de Abraão, os filhos de Jacó, os filhos de Israel e as 12 tribos, então eles eram um povo escolhido. E Deus os tirou da escravidão do Egito e os levou para uma terra prometida, para uma terra que mana leite e mel, uma terra muito boa. Deus falou para não adorar outros deuses, que se eles fossem fiel a Deus, Deus seria fiel a eles e daria abundância em tudo que eles fizessem. Mas se eles adorassem outros deuses, viria a fome, viria as guerras, viria todo o preço do pecado que eles estavam tendo e estavam fazendo. Então eles começam a adorar outros deuses e começam a adorar Baal. E aí os reis começaram a adorar Baal, o rei Acabe e a rainha Jezabel. E a rainha Jezabel manda matar e exterminar todos os profetas do Senhor. E eles começaram a ver as coisas que lembravam o Senhor e que os lembravam de quem eles eram sendo extintas naquele tempo. Chega Elias, um profeta do Senhor, e ele falou que Deus mandou para que não chovesse naquela terra, porque eles esqueceram do Senhor, eles esqueceram de quem eles eram, esqueceram do próprio Deus que os tinha tirado do Egito e que os tinha salvo de tantas e tantas guerras e de tantos livramentos que Deus tinha dado. E eles esqueceram completamente do seu Deus. E começou a não chover, começou a seca, começou a ter fome, começou a ter sede, as águas começaram a acabar, os alimentos começaram a ficar mais rarefeitos, mas mesmo assim eles continuaram adorando a Baal. Entre eles, tinha algumas pessoas que ainda adoravam o Senhor, então eles estavam divididos entre o Senhor e entre Baal. O rei Acabe convoca todo o povo para se reunir em um lugar. Então eles viram Elias, um profeta que estava sumido, um profeta que ninguém mais sabia onde ele estava, graças à caça que estava tendo aos profetas do Senhor. Mas Elias não veio assim só pra falar pro povo se voltar a Deus, não. Ele veio assim pra tretar e mostrar que Deus é Deus, amém? Deus é Deus. Fala assim, até quando vocês vão ficar adorando lá dois deuses? Agora vem os profetas de Baal e vamos provar quem é o Deus verdadeiro. Vamos colocar as ofertas e o Deus que mandar fogo sobre aquelas ofertas vão ser o Deus de verdade. Então imagina a cara do povo, tipo, oh, gente, Elias voltou. Elias voltou. E agora já tá desafiando os profetas de Baal. Como assim, Brasil? Como assim, Israel? Eles ficavam divididos entre Baal e Deus. Então eles não sabiam exatamente qual era a verdade, quem eles deviam seguir. Então eles colocaram tudo à prova naquele momento. Eles colocaram tudo o que eles tinham sido ensinados e o que eles sabiam à prova naquele dia, esperando os deuses se mostrar quem era o Deus de verdade. Os profetas de Baal começaram a fazer e começaram a clamar para Baal. Então pensa na expectativa que eles estavam. Eles deviam ficar assim olhando o tempo todo, esperando para ver se o fogo ia descer ou não. E aí eu imagino que quando um começava a clamar mais alto, assim, ficava, eita, que agora que vai descer o fogo do céu e Baal vai se mostrar Deus. E aí Elias pega e fala, não, clama mais alto, vai, clama mais alto. E os profetas começam a se cortar, começam a rasgar suas vestes. Então o povo devia ficar assim, será que é agora? Será que é agora que Baal vai queimar essa oferta? Será que é? Será que é? Será que é Baal mesmo o Deus? Ou será que é Deus? Será que é Baal ou será que é Deus? A expectativa toda e eles tentando ver se ia fogo. Será que saiu uma faísca? Eu acho que eu vi uma faísca bem ali, ó. Eu acho que bem ali teve uma faísca. Você não viu, não? Não viu, não? Ah, não? Ah, então não é. E então, nada, absolutamente nada acontece. Nenhuma faísquinha, absolutamente nada. Então eles falam, se acheguem. E eles vão e se achegam. E fica assim, será que é Elias que vai provar que o Senhor é o Senhor? Elias pega e começa a arrumar um altar que estava quebrado, o altar do Senhor que estava quebrado, e coloca 12 pedras simbolizando as 12 tribos. Eu fico pensando o que o povo deve ter pensado naquele momento. Eles devem ter visto aquelas 12 pedras, eles devem ter visto o altar e devem ter lembrado da promessa que Deus fez a Abraão, quando eles foram fiéis a Deus e o tanto de milagres que Deus fez. Eles devem ter lembrado de quando eles estavam no Egito e ficaram 400 anos como escravos no Egito e Deus mandou 10 pragas e com seu grande poder
fez eles saírem do Egito e caminharam e tiveram sustento por 40 anos no deserto. Deus não deixou faltar nada, Deus não deixou eles terem sede, não deixou eles terem fome, não deixou as suas vestes se rasgarem, mas Deus foi fiel até o fim e deu uma terra boa que mana leite e mel, a terra dos sonhos. Dos mandamentos que Deus deu e falou: se vocês forem fiel a mim, eu vou ser fiel a vocês. Mas se vocês não forem fiel e se desviarem dos meus caminhos, vocês vão ter sede, vocês vão ter fome, vocês vão ter guerras. E do tempo que estava sem chover, do pecado, de todos os ídolos que eles devem ter adorado, de todas as coisas que era abominação perante Deus e que eles estavam fazendo, eles devem ter lembrado de todo o seu pecado, de toda a iniquidade. E eles lembraram de quem eles eram, eles lembraram da identidade deles, eles lembraram que Deus era o Deus deles e por que eles estavam ali, por que eles se desviaram. E eles começaram a lembrar de tudo, e eu aposto que eles começaram a ter a consciência do seu próprio pecado. Eles devem ter sentido uma culpa no seu coração. Quando Elias pede para Deus queimar aquela oferta toda molhada, toda encharcada, e Deus desce fogo do céu e queima tudo, queima toda a água, queima toda a oferta, queima toda a pedra, toda a areia, todo o pó. E se mostra Deus, eles devem ter lembrado de quem Deus é. Eles devem ter visto que eles erraram e que eles precisavam de um Deus que os amava de verdade, um Deus que era um Deus vivo. Então eles se prostram e começam a falar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. E eles começam a clamar, eles começam a ter a identidade deles de volta. Eu acredito que eles estavam pedindo perdão pelos seus pecados, eles estavam se arrependendo de tudo que tinham feito que não tinha agradado a Deus. E eles estavam ali pedindo misericórdia para Deus, se humilhando na presença de Deus. Eles estavam colocando todo o coração deles na presença de Deus. E então, para pensar que Deus já era Deus maravilhoso e glorioso, quando ele derramou toda aquele fogo sobre aquele lugar, chove. Depois de 3 anos de seca, depois de 3 anos de fome, graças ao arrependimento daquele povo, começa a chover e começa a ter muita chuva. E aonde era morte, aonde era o pecado, começa a ter vida, começa a ter árvores, começa a ter alimentos, começa a ter um sustento. E eu tava pensando sobre isso e eu tava vendo exatamente o que Jesus fez por nós. Nós pecamos e nós merecíamos morrer porque o salário do pecado é a morte. E não há ninguém nesse planeta que não pecou. Então todos nós estávamos condenados à morte. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Mas Jesus, ele é amor e então ele nos amou. Nós não somos merecedores e nunca vamos ser, independente do que nós façamos, nós não vamos ser merecedores. Mas mesmo assim, porque Deus é amor, ele nos amou e entregou o seu Filho unigênito naquela cruz para nos salvar. E naquela cruz, ele não levou só a consequência dos nossos pecados, que era a morte, mas ele levou o meu pecado, o seu pecado, todos os pecados, o pecado da humanidade. Sobre ele, estava sobre ele, todas as chicotadas, toda aquela cruz foi exatamente o que ele merecia. Por quê? Porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele, então ele teve a morte. Mas essa história não acaba por aqui. A parte importante é que ao 3º dia ele ressuscitou. Ao 3º dia ele mostrou que ele é o Filho do Deus vivo. Ele mostrou que não era só um profeta. Ele mostrou que não era só um filósofo ou pessoas que trazem coisas bonitas, mensagens bonitas para a vida das pessoas. Mas ele mostrou que ele era o Deus vivo. Veio para achegar o povo a Deus novamente. Ele veio para salvar o mundo. João 3,16 fala: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, a vida com o Pai, o paraíso. Mateus 4,17 fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é chegado a nós. Quando Jesus veio, ele trouxe o reino dos céus, ele trouxe vida. E um corpo que não tem Jesus é um corpo sem vida, porque Jesus é a própria vida. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O povo de Israel, enquanto estava entre Deus e Baal, eles não sabiam qual era a verdade. Deus se mostrou verdade naquele dia. E não só Deus, mas Jesus veio e veio como a verdade. Jesus é a própria verdade. Ele é a própria vida. E ele é o único caminho que nós podemos trilhar para chegar ao Pai. Jesus fala que um pastor que tem 100 ovelhas,
quando perde uma, ele deixa as 99 e vai atrás da uma. E quando acha essa uma, ele se alegra porque ele ama aquela uma. Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para os que precisam de salvação. E eu preciso de salvação e você precisa de salvação. E não há pecado, não há rombo, não há iniquidade, não há maldade que o Senhor não possa perdoar, porque Ele é o próprio amor. Ele não só tem amor, mas Ele é abundante em amor, porque Ele é o próprio amor. Jesus, Ele te amou de um jeito tão sobrenatural que a gente não consegue entender, porque a nossa mente é muito pequena. Muitas vezes a gente não consegue entender o amor que Jesus teve por nós, mas Ele entregou cada gota de sangue por você, exatamente por você. E Ele quer te ter de volta para Ele quer transformar a sua vida. Então abre o seu coração, abre os seus olhos, abre o seu entendimento e chame Jesus para entrar na sua vida. Chame Jesus para vir e transformar a sua vida de uma vez por todas, porque quando você tem Jesus, você tem vida, e Jesus é a verdadeira felicidade. Jesus, Ele veio para trazer liberdade e nos tirar de toda ciclo vicioso, nos tirar de toda cadeia, de toda enfermidade, de tudo que tem nos prendido e nos afastado do Pai. Nós somos livres quando nós temos Jesus. Jesus fala: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E todo que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus não vai te lançar fora pelo pecado que você tem. Jesus não vai te lançar fora pelo passado que você tem, pelas coisas ruins que você fez, pelas atitudes ruins, escolhas ruins que você fez. Jesus, Ele é amor e Ele quer te amar. E Ele quer te abraçar com todo o amor que Ele tem e transformar completamente a sua vida. Então, entregue verdadeiramente a Jesus e seja amado de uma forma tão sobrenatural, não como um homem pode amar, mas como só o amor pode amar. É isso aí, Brasil, até a próxima, falou!